Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Que prazer, irmãos e irmãs, é poder ser um instrumento do nosso Deus e poder falar-lhes nesta noite. Agradeço em primeiro lugar a Deus e depois ao reverendo Mário Edson, nosso pastor, por esta rica oportunidade. Gosto de começar sempre com a saudação, que a graça e a paz. E o tema que gostaria de sugerir tem a ver com a graça. O tema é Vivendo a Graça. Textos que eu escolhi para a meditação. O primeiro texto está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24. Assim nos diz a palavra de Deus: pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela graça e sem exigir nada, nos aceita por meio de Cristo Jesus, que nos salva e nos dá a salvação. Outro texto, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna, para quem está unido com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ainda, mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, assim nos diz: que o pecado não nos domine, pois não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 24 e 25, ele diz assim: portanto, a lei tomou contra nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Versículo 25. Agora chegou o tempo da fé, o tempo da graça, e não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Observação que eu gostaria de fazer aos irmãos. Porém, nem o apóstolo Paulo, e muito menos aquele que veio para nos salvar e nos redimir, Jesus Cristo, aboliram a lei. Não, eles não vieram para abolir a lei. Vamos ver o que disse Jesus. Jesus disse lá na carta, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, e sim dar o verdadeiro sentido deles. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, que após a sua conversão, ele que chegou a ser caçado, ele que foi de caçador a caça, preso, foi torturado pelos judeus e romanos, pois entendiam que ele estava descumprindo e desrespeitando a lei. Lembre-se que agora mesmo nós lemos que Jesus disse que ele não veio abolir a lei. E o apóstolo Paulo também estava sendo acusado de descumpridor da lei. E o apóstolo Paulo, ele disse em sua defesa
junto aos judeus e às autoridades. Veja bem, amados irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 25, verso 8. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei de Moisés, nem contra o templo, nem contra o imperador. Atos 28, 17. 3 dias depois, o apóstolo Paulo convidou os líderes judeus de Roma para se encontrarem com ele. E ele novamente repete: quando se reuniram, Paulo disse: meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, os judeus me prenderam em Jerusalém e me entregaram aos romanos. Queridos irmãos e irmãs, até aqui vimos então que vivemos o tempo da graça, ou seja, vivemos o tempo que o nosso Salvador Jesus Cristo e o nosso apóstolo Paulo não vieram abolir a lei. Eles foram exemplo de cumpridores da lei. O nosso Deus, mesmo antes desse chamado tempo da graça, o tempo que vivemos, agiu com misericórdia com o seu povo. Eu quero deixar algumas perguntas para ser pensadas. Por acaso, não foi pela graça de Deus que ele livrou o seu povo das pragas do Egito? Não foi por essa mesma graça, apesar do povo, que ele abriu o Mar Vermelho e permitiu que seu povo se salvasse? Não é uma clara demonstração da graça ele ter feito de um simples e indefeso pastor de ovelhas, Davi, num rei vitorioso e guerreiro que derrotava os gigantes? Temos outras tantas manifestações de graça misericordiosa de Deus na vida do seu povo. Mas eu quero deixar os irmãos pensando e meditando nessas. Ora, irmãos e irmãs, se é assim, então, por que, vivendo a graça, o tema da nossa reflexão desta noite, estamos vivendo em meio a esta terrível pandemia do Covid-19? Creio que os irmãos e irmãs têm ouvido tanta coisa a respeito nesses últimos dias, mas espero que pela palavra de Deus, inspirados por ela, pela unção do Espírito Santo, possamos nela ser instruídos. Irmãos e irmãs, na história da humanidade, passamos por algumas situações como a que estamos passando agora. Por exemplo, entre os anos de 1343 a 1353, há 10 anos, portanto, lá entre a Ásia e a Europa, a peste negra, ou a peste bubônica, ou a chamada doença do rato, transmitida pela pulga dos roedores, matou, segundo estimativa, em torno de 75 mil a 200 milhões de pessoas. Seria como se o Brasil todo fosse devastado. O Brasil, que segundo o censo de 2018 do IBGE, tem uma população de 209 milhões e 500 mil pessoas. Pois bem, esta pandemia, esta peste mais devastadora de toda a humanidade, acabou, matou
um Brasil inteiro. E a gripe espanhola, amados irmãos? No Brasil, estima-se que poucos meses, cerca de 35 mil pessoas, vejam bem, 35 mil pessoas em poucos meses, a gripe espanhola, a mãe de todas as pandemias até aqui considerada, ceifou a vida de 35 mil pessoas no Brasil. Matou, no ano de 1918, há 102 anos atrás, portanto, mais de 50 milhões de pessoas. A influenza, a gripe espanhola, acabou matando também aqui no Brasil o presidente eleito, presidente Rodrigues Alves. E como os dias atuais, a pandemia chegou a parar o Brasil, como parou o mundo. O comércio, escolas, portos, estradas, aqui no Brasil ficaram todos fechados. Mais um exemplo, a gripe suína, a gripe H1N1, a influenza A, ela começou no México. No ano de 2009, agora, muito recente, perto de nós, o total de mortes no mundo chegou a 250 a 500 mil mortes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram 1.774 mortes. Só no estado de São Paulo foram 737 mortes. Irmãos e irmãs, a AIDS, o vírus do HIV, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2005, estima-se que 3 milhões e 100 mil pessoas morreram, sendo 2 milhões e 600 mil de adultos e, pasmem, amados irmãos e irmãs, 570 mil pessoas menores de 15 anos de idade. No Brasil, o HIV, 135 mil brasileiros, segundo estudos do Ministério da Saúde, vivem e não sabem, 135 mil, vivem e não sabem que estão com HIV. Cerca de 500 mil brasileiros foram registrados com o HIV entre os anos de 2014 e 2018. Pois bem, irmãos e irmãs, a atual pandemia, a Covid-19, já chegou ao impressionante número de 4 milhões, vou repetir, 4.186.841 casos. No mundo todo, morreram 288.565 pessoas. No Brasil, chegamos a 11.653 mortes, com 169.594 casos confirmados. Os Estados Unidos é o país que mais se registra mortes. A última atualização, no dia de ontem, às 17 horas e 2 minutos, os Estados Unidos chegaram ao total de 80.561 mortes. Algumas perguntas podem surgir diante de tudo isso. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, sendo Ele um Deus de amor?
Não estamos vivendo o período da graça? Como pode? Deus está se vingando da raça humana pela sua desobediência? É o fim dos tempos? Irmãos e irmãs, como eu disse, eu creio, devemos nos instruir na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Os exemplos citados, que nós citamos, mostram-nos que o nosso Deus é um Deus de amor, é misericordioso, e mesmo antes do gesto maior dele dar o seu filho para morrer por nós, antes disso, nós vemos lá no Velho Testamento, como já dissemos, muitas da demonstração de amor e misericórdia com o seu povo. Estamos sim, amados irmãos e irmãs, vivendo a graça. E muitos de nós vamos morrer, como muitos já morreram na graça. Atribuir a responsabilidade a Deus pelas pandemias que já ocorreram e as que ainda ocorrerão é, no mínimo, não acreditar no que sua palavra nos diz. Lá em João 3,16, todos lembram, sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Jamais podemos, amados irmãos e irmãs, deixar de acreditar nesse tão imenso amor. A nós nos cabe orar e confiar naquele que nunca deixou de nos amar e cumprir com as ordens, com as exigências que estão sendo nos feitas para fazer com que esta pandemia, este mal, passe o mais breve possível. Por fim, amados irmãos, quero deixar o último texto, o de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 22. Olha só, irmãos queridos e irmãs queridas, o que a palavra de Deus nos diz por fim. Meu filho, tome posse dessa palavra, meu amado. Eu quero também tomar posse dela para mim, e que você possa assim fazê-lo. Você possa colocar-se nessa condição de filho, de filha. Meu filho, escute o que lhes digo. Preste bem atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu viver. Irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor faça morada no seu coração, que você se acalme, que você ponha no Senhor a sua confiança, nunca perca a fé e nunca queira responsabilizar o nosso Deus diante das catástrofes, diante das pandemias e pestes que ocorrem e que ainda ocorrerão neste mundo. O Senhor Deus nada tem culpa. Como lá no passado, o Senhor disse ao homem, não prove dessa fruta. E que na Bíblia, alguns chegam a dizer que era a maçã, o fruto proibido. O Senhor Deus disse que ele não era para experimentar do fruto da sabedoria, mas o homem assim o fez. E o homem nos dias atuais continua assim fazendo, agindo
entrando num campo que não lhe pertence, criando um monte de coisas, da qual o próprio homem acabará se sucumbindo. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Que Deus abençoe sua vida, minha amada irmã. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Deus os guarde. Deus cuide de toda a nossa amada igreja. Em nome e por amor do Senhor Jesus, o nosso eterno e verdadeiro Salvador. Amém.